dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós temos esse momento onde a gente tira para conversar sobre assuntos diversos com pessoas que estejam em atuação dentro de alguma área e que esta área possa ser relevante, possa trazer alguma informação, possa trazer até um conteúdo que nos dê solução para a nossa vida, né? Então, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Zenilda de Lourdes da Silva. Ela é teóloga e também teve uma pré-formação em serviço social. Durante 22 anos ela trabalhou na área de ação social, no serviço social aqui do nosso município, especificamente com o trabalho de meninos de rua. Então seja muito bem-vinda, Zenilda. Não sei o momento que estão olhando. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu trabalhei todo esse tempo com crianças e adolescentes, né? E quando eu vim para esse ministério MBCV, e fiquei um tempo, né, parada, sem atuar nenhum serviço voluntário. E logo eu entrei na intercessão como intercessora. E depois, naquele momento, eu fui convidada para fazer um serviço artesanal com as crianças aqui da escola, porque eu também lecionei, né, a educação artística, tenho vários cursos de artesanatos, e trabalhei essas faixas etárias aqui dos 3 aos 12 anos. Daí, depois da pandemia, né, a gente deu uma parada e coisa. Claro. E logo em seguida fui convidada, uma coisa que eu nunca esperava, né, é trabalhar com pessoas de mais idade. Então eu até nem falei, né, ainda nós vamos falar sobre isso, né, mas deixa eu primeiro perguntar, quantos anos então você já está participando do MBCV? Do MBCV há 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mas à frente desse trabalho que eu estou atual, 5 anos que completou em novembro. Então ela ficou 1 ano, né, não envolvida com a igreja. Eu acho que é importante também, quando a pessoa chega na igreja, ela primeiro ter essa visão geral da igreja. De conhecer, de se atuar. Isso, para ver, né, onde ela pode... Porque a igreja não deixa de ser um grande oportunizador da pessoa colocar suas habilidades. Às vezes a pessoa chega aqui, ela nem estava usando aquela habilidade dela, mas como é uma necessidade da igreja, ela olha e diz, mas eu sei fazer isso aqui, eu posso contribuir com isso, né? E esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é como o nosso corpo humano. Cada uma dos nossos órgãos, ele tem um objetivo, tem um sentido, né? Tem uma função. E dentro do corpo de Cristo não é diferente. Cada um tem a sua função. Às vezes a gente demora um pouquinho, outros demoram menos, enfim. Mas o fato é que dentro do corpo de Cristo a gente precisa exercer também uma função. E a Zenilda, então, ela atualmente está à frente do ateliê Mãos em Ação. Vamos lá, Zenilda. Então vamos falar um pouquinho sobre esse ateliê. Aí tu fica bem à vontade. Quem são as pessoas que participam? Como é que a pessoa pode participar? Em que dias que vocês se encontram? Acho que é um momento assim da gente partilhar com a comunidade. Porque muitas vezes, tu disseste antes de eu pegar a palavra de novo, que você está trabalhando com pessoas da maior idade ou da melhor idade, né? Então, esse ateliê é para isso, nos dá o sentido desse trabalho, faz favor. O ateliê Mãos em Ação, ele é um trabalho voluntário e assistencial, onde nós se encontramos, né, todas as terças à tarde, né, no período das 13h30 às 17h30. Às 17 horas, mais que, né, que a família já vem buscar e vão levando... Por tratar-se de pessoas mais idosas. Sim, a maioria são. É mulher, só mulher, homem, como é que funciona?
Atualmente nós estamos assim, mulheres e adolescentes, né? Porque nós, antes da pandemia, agora a gente vai voltando de novo, né, à normalidade. Mas voltando assim ao encontro que elas vão, são mulheres de faixa etária. Nós temos lá no Ateliê Irmãos em Ação mulheres de 40 e poucos anos, mulheres de 50 e poucos anos. Umas levam as suas mães, daí não estão trabalhando, ficam lá também aprendendo, ajudando a desenvolver. O que vocês fazem lá? Lá nós fizemos artesanato, reformas de costuras também. Então, vários tipos de artesanato. Porque quando o Mãos começou, ele começou confeccionando chaveiro de coração e tulipa, né? Isso tudo de pano, né? De tecido. Tudo de tecido, tudo trabalhos manuais. Tudo, né? Onde elas desenvolvem a motricidade fina, né? A área motora através das suas mãos. Porque a maioria das meninas, né? Porque lá nós chamamos de meninas, né? A maioria dessas meninas, elas têm problema de locomoção. São mulheres que andam de bengala, de andador, de cadeira de roda. Então, elas vão desenvolvendo isso e para sanar as necessidades do ministério da igreja, no começo foi. Hoje não, hoje elas já fazem para distribuir, né, que é uma área assistencialismo, nos hospitais, porque tem os grupos que visitam os hospitais, daí levam tulipas, nos lares, na longa permanência, né, que é os 60 mais, a gente fez almofadinha de pescoço, fizemos toalhinha, e muitos desses, a manta a gente fez para presentear os vovô, né, nesses lugares, com elas e com as crianças, né, que confeccionaram junto. Então, assim, é um aprendizado de geração para geração, né? Porque são as mulheres que atualmente nós estamos agora com 30 mulheres, né? É um bom número de mulheres, isso para... são pessoas mais velhas, normalmente, então, quase todas são aposentadas, é isso? Sim, sim, a maioria, né? Eu tenho umas que não, mas elas vão lá para auxiliar, né? Para auxiliar essas pessoas mais idosas nas necessidades básicas que precisa ali, né? De acolher, de servir, de amparar, né? Então eu tenho as mais novas que fazem isso, né? E é um trabalho assim onde elas procuram e muitas vezes elas chegam lá e dizem, e chegam chorando, né? Que não... eu ia te fazer essa pergunta, Zenilda, porque normalmente quando você trabalha com essa faixa etária um pouco mais velha, né, que já teve uma jornada de vida, normalmente são já aposentados, enfim, é inevitável que se tenha também um trabalho espiritual junto com... Com certeza. Então, assim, elas se sentem excluídas da família. Elas, né? Mas a família não exclui elas. Só que elas... é um sentimento pessoal. Na verdade, por conta, acho que talvez, dessa questão de produtividade, será que não? Sim, porque a maioria depende da família, né? Muitas vezes para tomar banho, para lavar sua roupa, para fazer a sua alimentação. Então, são coisas que elas não estão mais ajudando a família a desenvolver isso dentro da sua casa. E elas se sentem excluídas ali, que na realidade não, que a família ama muito, né? E ela se sente solidária. Muitas chegaram lá depressiva, como eu estava comentando anterior, chegam chorando, não queria sair da cama para vir. E depois, no final, saiam dançando, né? Porque às vezes a gente bota uma música, né? A gente coloca lá mais uma música de autoestima, né? Daí elas, até louvor, delas dançam entre elas, dançam para Jesus, né? O que a gente atende? São mulheres de outras cidades, de outras comunidades. Aí, no caso de outras cidades, a família traz. Essas que vêm de... Uma, sim, né? Que vem de Gramado, a filha traz. Mas dessas cidades de Campo Bom, ali, aqui de São Leopoldo, aqui mais perto, elas vêm de trem. Depois pegam um Uber e vêm até o
o encontro, né? E onde é que fica isso? Tá, vamos só organizar aqui. Fica onde e se é aberto à comunidade, né? Porque às vezes a pessoa tem uma pessoa um pouco mais velha que está aposentada em casa, passa o dia inteiro na frente da televisão. E é uma pessoa que pode ser produtiva, né? Pode sim. E não tem um local para levar, enfim. Como é que a pessoa faz, então, para ela conseguir chegar nesse dia, nessa hora? Tem que ter uma inscrição? Tem algum valor que paga mensalmente? Como é que funciona isso? No momento, assim, a gente não está cobrando mensalidade, né? Quando ela chega até nós, né? E não importa a denominação, não são gente só vinculada ao Ministério MBCV, nós temos várias religiões lá dentro, né? A gente trabalha Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e mostramos e ensinamos para ela quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará nas nossas vidas. Então, muitas já vieram e decidiram descer as águas, aceitaram Jesus como seu Salvador. As outras não estão aceitando, mas aceitaram Jesus como seu Salvador na maneira que elas são. E elas gostam muito dali, então não interessa a religião, né? Não é empecilho. Não tem empecilho porque a gente não trabalha a religião. A gente trabalha a palavra do Senhor, porque tem esses momentos. Porque elas chegam, né? Quando elas chegam, os primeiros dias, elas só observam. E a gente pergunta o que elas sabem fazer. Sim. Eu sabia fazer isso. Vamos tentar, não sei se eu sei. E quando elas vão desenvolver, nos surpreende e surpreende até elas. O quanto elas são capazes de ensinar. E também de aprender também com outras. Sim. Porque ali é uma troca de experiência. E muitas ali aprendem uma com as outras e depois ainda fazem em casa para vender, para presentear, até para ter uma renda familiar, né? Olha que bacana. E quando elas chegam ali, a gente tem uma ficha, né, de cadastramento, né? É uma ficha onde ela está comprovando que ela está trabalhando voluntariamente, né, para ajudar, né, assistencial outras pessoas, né, para que a gente possa doar esse artesanato, que a gente possa distribuir, porque a gente fornece para o acolhimento, aqui para a igreja, para o batismo, para os eventos da igreja. Sim. Como eu comentei também, a gente faz para vender, que a gente tem uma lojinha do lado da cantina, que esses produtos feitos por elas, que são vendidos, eles vêm a ter esse valor montante, é para sanar as necessidades delas, para comprar o café, chazinho, produto tem de limpeza também. Produto de limpeza, produto de higiene. O lanchinho, como não é cobrado mensalidade, né? Porque a maioria lá, pastora, são mulheres que ganham o salário mínimo. E muitas delas ainda têm que sustentar filhos que moram junto, né? Sustentam netos. Então a gente alivia isso aí. Sim. Também para elas, porque o Mãos também ajuda. Comprar gás, comprar alimento, comprar remédio, mas vai nessa ficha de cadastramento, onde a gente pega os telefones, que tipo de remédio, porque a maioria, né, 99% são medicadas, né, remédio contínuo. Então, a gente sabe, porque qualquer imprevisto que dê, a gente tem o telefone da família, eu ia te dizer, tem o endereço. Muito importante, até por conta de você estar trabalhando com uma pessoa que usa medicamento, que está ali numa situação voluntária. Ou se sente, né? Claro. A gente tem uma caixinha lá de primeiros socorros. Junto com nós, a gente tem uma atendente de técnico de enfermagem, né? Se é o caso, a gente mede a pressão. Então, a gente tem medidor de pressão, de febre. Tem uns remédios, assim, básico do básico, né? Porque a medicação a gente tem que ver, não é assim que a gente possa medicar, né? Só com receita, né? Só com receita. Então, a gente faz isso aí. Então, elas entram ali, como eu estava comentando, e vejam e começam a trabalhar. Como é que é o procedimento? Elas chegam às 1h30 e vem os abraços e beijos e contas, novidade. E é aquele momento.
Por isso elas são chamadas de meninas, porque parece uma turma de meninas quando se encontram, aquelas adolescentes, são bem assim. Conversam, são muito riem. amadas do Senhor. Eu sempre digo para elas que elas são os olhos do Senhor. Eu me emociono porque eu tenho um pouco de saudades dela, apesar que a gente tem o grupo, porque elas vão voltar a trabalhar agora dia 14, né? Terça que vem tem o retorno das atividades. E lá no grupo elas estão ansiosas, se comunicando. E é muito bom que nesse período de férias elas se visitaram. Foram na casa de outras. Então foi muito bom. E quando uma estava depressiva, porque o único lugar que a maioria vão é no Mãos. Assim, só saem de casa para esse momento. Então elas entram em depressivo. O que acontece? Então as outras mais novas estão visitando, a gente manda autoestima, a gente liga, a gente fala, né? Então, mesmo nos finais de semana, mesmo nos feriados, a gente sempre está em comunicação. E elas chegam lá, trabalham, né? Até às 15 horas. E porque tem 2 andares. Né? Tem 2 pisos lá no Mãos em Ação, que é ali no bairro Guarani, na José João Martins, 481. Bem na esquina ali, lá em cima. Chegando lá por volta das 13h30, já pode se engajar e não importa. Já são bem recebidas, né? Faz a sua ficha de inscrição para ficar tudo bonitinho. Né? A ficha de inscrição a gente deixa assim mais ou menos uns 3, 4 dias, né? Porque se ela permanecer, a gente faz essa ficha. Porque tem umas que vão e não gostam. Tem outros que... A maioria, né? Até hoje, acho que uma só que decidiu, né? De não ir. Assim, ela... Problemas mesmo pessoais, né? Mas daí ela foi em tratamento, daí foi morar na praia. Então, sei eu. Mas a maioria fica conosco. Então, nesse local, ali embaixo, trabalha, né? Os artesanatos, porque são artesanatos solicitados muitas vezes, encomendas também, né? Vamos fazer 800 caixinhas, né? Então eu vou ali, boto o modelo, elas não sabem, a gente ensina, e elas amam aprender, elas amam, né? E quando eu faço crochê, faz tulipa, faz coração, então a gente divide a facilidade delas, né? Outras faz chaveirinha de ovelhinha, peso de porta, então assim a gente seleciona qual é as habilidades de cada uma, a gente respeita a habilidade de cada uma. Não consegue fazer, não tem problema. O que você consegue fazer? E tem umas que elas chegam lá muito no começo, muito depressiva, que elas não conseguem fazer nada. Elas não conseguem desenvolver, até se habituar com o grupo, com o lugar, com as coisas. Fica olhando, fica conversando. Claro. E na medida, elas precisam ser olhadas e conversadas. Muitas vezes a família não tem tempo para sentar e olhar no olhinho delas e dizer, às vezes são palavras que para nós, né? Como está preocupando ela uma coisinha tão... Mas para elas tem muito valor e elas têm que ser ouvidas, né? Elas têm que ter uma resposta positiva, porque a maioria que vem são de baixa estima, são depressivas, muitos já tentaram se matar. Nós recebemos pessoas assim que muito solidária, né? Sente sozinha, muito tímida, tem medo até de chegar, sabe? Porque já estava acostumado a um certo isolamento só no seu quarto. Lá na sala tem a família, mas não vai se misturar, porque às vezes os netos, barulho, né? Porque tudo isso envolve a faixa etária delas, né? Então, nesse momento, as que andam de cadeira de roda, andador e bengala, fica na parte de baixo. E daí sempre tem 2, 3 ali auxiliando, me ajudando, né? Eu ia te perguntar, né? Esse trabalho ele não pode ser feito sozinha, precisa de pessoas para contribuir. Graças a Deus, Eu estava fazendo sozinha, eu estava me virando em 10, né? E elas são tão amadas que elas, do jeito ajudavam. Hoje, Deus me abençoou com 2 pessoas maravilhosas, que são 2 secretárias, uma secretária burocrática, né? Faz a chamada,
faz o movimento caixa, né, que a gente ajuda, faz as fichas de inscrição, né, ali, que é a ficha voluntária, faz essas coisas mais buradas. E tem uma outra que me ajuda nas atividades, na hora do lanche. Como é o lanche, né, ali falar. Daí, comentando assim da parte de baixo, as de cima que vão aqui pode se locomover com mais facilidade. Que tem a área da costura, né? Ah, entendi. Porque lá elas costuram, lá elas recortam, lá elas montam, né? A gente tem várias coisas, mas também tem confecção lá em cima de outras coisas, né? A gente está fazendo agora confecção de estopa, né, de retalhos que elas montam, porque são tudo um ganhozinho que entra por mãos para comprar água, né, e as necessidades básicas do mãos. Por quê? Porque o lanche, né, como elas não pagam mensalidade, às 15 horas a turma de cima, né, desce e se reúne com a turma de baixo. Então, elas ficam ali das 15 horas até as 16 horas, 1 hora, onde a gente faz um louvor, coloca a palavra de Deus e explica um versículo, né, para elas, a importância, tem testemunhos, e elas falam, elas trazem novidade. E é tão importante, pastora, porque às vezes elas acham que o problema delas é enorme, né? E quando elas vejam as outras comentando, elas veem, nem vou contar o meu. Eu disse, tu não tinha que contar uma coisa. Nem vou contar, porque o meu é muito pequenininho em referente a minha irmã ali, sabe? Então, ali vai fazendo com uma que... vai fortalecendo a outra, né? Fortalecendo a outra, fortalecendo a fé, fortalecendo, sabe? Aquela ânimo de cada vez vir e se reunir. Então, e esse lanchinho vai ser colocado tudo na mesa, cada uma traz o seu lanchinho. Ah, entendi. Então, faz uma mesa geral, cada um traz um pouquinho. De confraternização. Entendi. Então, ali, todas, a gente serve o chazinho gelado, o chazinho quente, o café. Então, ali é servido depois da palavra, né? E é onde coloca as conversas em dia, né? Então, ali elas ficam conversando, então tem 1 hora ali para elas conversarem, para elas se alimentarem. Uma experimenta o lanchinho da outra, e daí já... Troca a receita. Isso aí, pede a receita. Então, é muito legal esse momentos delas de compartilhamento, né? Elas compartilham aquilo umas com as outras, e isso faz a união, isso se fortalece, né? E a mesma mensagem também que elas recebem diariamente, né? Eu coloco um versículo bíblico como uma mensagem no grupo, para que elas venham. E tá tão legal o grupo que elas automaticamente estão colocando, né? E depois, às 16 horas, cada uma vai continuar com as suas atividades até 10, né, para as 17 horas, ali, às 16h50, onde cada uma vai guardar, organizar, e as outras mais novas, então, vão colocando tudo no local, porque o nosso local não é um espaço muito grande. Lá eu sempre digo, é uma bagunça, mas uma bagunça organizada, né? Eu sei aonde cada caixa tem, aonde cada canto tem uma coisa, eu sei onde está. Então, a gente tira uma coisa do lugar, vamos colocar. E a gente deixa tudo bonitinho para quinta-feira. Deixa tudo bonitinho para a próxima terça, né? E ali, às 16h45, a família já começa. Às vezes, umas têm que sair para pegar o ônibus ou para pegar o trem, né? É assim, vão sair, vão se preparando para ir, né? Então, e é muito legal porque elas entram de uma forma e saem de outra, né? E muitas saem assim, não querem ir para casa, gostaria que ficasse lá, né? Elas queriam que permanecer, né? Mas é bom porque dela sai com aquela gostinhos de voltar também, né? Claro. E elas, assim, nós estamos com adolescentes também, e lá ajudando essas adolescentes também fortalece, elas estão ensinando pintura para as adolescentes, ensinam crochê, dobradura, então elas também estão fazendo, né, isso aí. Até esse ano, logo terminou a pandemia, eu comecei a trabalhar novamente com o pessoal do JUAD, né, até quero conversar agora
ver com quem eu converso, com a liderança, que a gente vai começar, porque é em sábado de tarde, porque o Joad tem uma atividade de artesanato, né? Então, eles vão até o Mãos. Antes, o Mãos ia até eles. E nós trabalhamos muito com as crianças do município também, com artesanato. Então, agora a gente pensa que eles vão até o Mãos. Então, o que o Mãos tem, ele doa, né? O que a gente ganha de doação, a gente abençoa, né? Sim. Então, o que precisa o Mãos comprar? Né, cola bastão, cola silicone, coisa assim. Então a gente pede, se vocês vão fazer esse tipo de atividade, então cada criança traz, né, ou a gente pede um X montante para aquela turma, para sanar as necessidades do Mãos. E geralmente essas crianças é sábado à tarde, né? Daí o Mãos, claro, a gente comenta quem quer vir ajudar, né? Solicita 3, 4, porque tem as líderes também que auxilia. As crianças fazem o artesanato e depois levam para casa o que confeccionaram. Olha que lindo, né? Muito lindo. Olha aí. Olha, então, elas se encontram às terças-feiras, elas têm o momento de desenvolvimento da motricidade fina delas, fazendo alguns tipos de atividades. Elas têm aquela parada onde tem conversa, tem testemunho, tem um louvor. Depois elas retomam o seu trabalho, tem lanchinho e as famílias podem pegar no final da tarde. Olha aí. Então, você que tem seu idoso em casa, porque a gente às vezes tem aquela questão, a gente não pode nem dizer assim, uma pessoa de 60 anos é uma pessoa produtiva no Brasil hoje. E lá elas vão se fortalecendo a saúde mental delas. Muito, a saúde mental delas automaticamente estão sendo restauradas. Porque é uma fase que vem o esquecimento, né? Aquela coisa. E lá elas estão em ativa, então... Mas uma pessoa de 60 anos hoje no Brasil é muito ativa. Então... Só que a faixa etária nossa é até 100, né? Sim. Então a maioria... É de 60 para mais. A maioria que estão lá são de 70 até 80 e poucos anos. Aí o que acontece? Você tem aquela... Eu sempre falo, né? A gente tem a fase da independência, que é quando a gente não precisa de ninguém, né? Que a gente faz todas as coisas e é tranquilo. Depois a gente tem a fase da dependência, da codependência, que é quando eu não consigo fazer todas as coisas sozinhos. Eu preciso que alguém me ajude em algumas coisas. E por fim, né, a gente tem a fase da dependência, que é quando eu já não consigo, por exemplo, me locomover se uma pessoa não me ajudar. E muitas não querem se aceitar. Claro, porque... De essa deficiência. Daí, quando esse grupo se fortalece uma outra. Não, tu já consegue isso, mas eu nem consigo isso. Não, faz isso que tu vai ver desenvolver. Então, uma ajuda a outra. Uma fortalece a outra, né? E nós também temos acompanhamento psicológico, né? Uma vez por mês a gente tem uma sessão em grupo. E agora a gente está tentando um projeto também do Sicredi, né? Para ter mais tempo, mais psicóloga trabalhando. Em grupo ou individual. Nós temos um acompanhamento de aconselhamento, né, que é a pastora Neiva, que tanto como espiritual e como de vivência, né, porque a pastora já tem 70 e poucos anos e ela tem uma vivência muito boa e traz essa palavra para elas, para que ela se anime, que se restaura, né, emocionalmente. Então isso aí é muito bom. Daí tem a técnica de enfermagem, né, que ajuda, e tem aqueles artesanatos, né, que entre elas vão se profissionalizando. Então é muito gratificante isso também, né? Excelente trabalho, Cenilda, parabéns por você se dispor, né, usar suas habilidades também, né, em prol do reino de Deus e ajudando as pessoas mais velhas que muitas vezes elas realmente são esquecidas. Às vezes não. Às vezes é só coisa da cabeça, né? Mas às vezes são mesmo, né? E nós estamos encerrando o nosso MBCV Cast, agradecendo a presença da Cenilda, agradecendo você que está na nossa audiência, nos dá um like, compartilhe o conteúdo com alguém que você acha que poderia se beneficiar
desse projeto. E eu vou deixar o nosso telefone também, aqui em Novo Hamburgo é 51-3582-3620, aqui é o MBCV, e você pode ligar, falar com a secretária, pedir os contatos, pedir o endereço, né, do Ateliê Irmãos em Ação e, quem sabe, também proporcionar isso para o seu idoso que está lá na sua casa, né? Que às vezes sem a oportunidade, mas a oportunidade tem, tá aqui. É só você ter esse desejo de contribuir com ele. Obrigada, Senilda, mais uma vez. E quando quiser compartilhar mais coisas, só vamos combinar. Então tá. Deus abençoe a todos. Tchau.